Se você estiver caindo de uma grande altura, tente copiar a posição de um paraquedista. Sua cabeça e tórax devem estar voltados para baixo. Abra os braços e as pernas e dobre-os em um ângulo de 90 graus. Se possível, escolha um local para pousar. Arbustos ou montes de feno podem amortecer a queda. A superfície da água só é segura se você cair de uma altura não superior a 45 metros. Antes de pousar, tente posicionar seu corpo verticalmente. Lembre-se de que é sempre melhor cair para frente do que para trás. Proteja a cabeça e o pescoço entrelaçando os braços. Na verdade, nada disso vai salvá-lo, mas vai lhe dar algo para fazer antes que deem o seu nome à cratera. Mas, se estiver despencando de um penhasco, faça o possível para dividir a queda em várias etapas. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada uma dessas partes absorverá um pouco do impacto da queda. Assim, suas chances de sobreviver serão bem maiores. Tente agarrar um objeto robusto, como um arbusto ou uma pedra, no meio do caminho. Isso vai diminuir a velocidade. Se você vir um pedaço de madeira ou uma tábua, agarre também. Isso pode ajudar a suavizar sua queda ao atingir o solo. Mais importante ainda, não mantenha seu corpo rígido. É provável que isso prejudique seus órgãos internos. Cubra a cabeça e tente pousar de pé com os joelhos ligeiramente dobrados. Na verdade, uma vez caindo, tudo em você ficará ligeiramente dobrado. Mas, ei, é preciso tentar. Se o prédio em que você estava desabou e você ficou embaixo de uma pilha de entulhos, tente manter o pânico sob controle. Sim, sua principal tarefa agora é proteger seus órgãos respiratórios e fazer com que seu suprimento de ar dure o máximo possível. Se houver espaço suficiente, tire a camisa ou camiseta e dê um nó na barra. Coloque-a em volta da cabeça pelo pescoço, de modo que o nó fique no topo da cabeça. Assim, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto de poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto você tenta voltar à superfície. Se estiver preso em um elevador em queda, deite-se de costas e tente ocupar o máximo de espaço possível. Sua gordura corporal e músculos podem ser comprimidos. Eles vão absorver parte da força de impacto. Se não conseguir deitar, sente-se no chão. Ainda é melhor do que ficar em pé. Seu traseiro funcionará como um airbag em um carro. Mas seja qual for a posição que escolher, cubra a sua cabeça. A melhor maneira de fazer isso é colocar um braço na frente do rosto e o outro na nuca. Caso fique perdido na natureza selvagem, antes de tudo encontre um pouco de água. Verifique as áreas baixas. Se houver montanhas, procure ao pé das escarpas. Se conseguir pegar um pouco de água da chuva, não a deixe no recipiente por muito tempo. Ela pode estragar. Preste atenção às formigas subindo em árvores. Elas provavelmente estão seguindo uma trilha em direção a uma fonte de umidade dentro da árvore. Uma garrafa de água pode ajudar a iniciar um fogo se a mantiver sob a luz direta do sol por tempo suficiente. A garrafa funcionará como uma lente, reunindo todo o calor em um ponto. Use fogo e fumaça para sinalizar por socorro. Cubra as chamas com um grande galho ou com uma panela por 3 a 4 segundos. Isso reunirá fumaça suficiente. Então, deixe essa nuvem sair. Se você caiu no gelo, tente voltar à borda. Não puxe seu corpo para fora agarrando-se na borda. Ela continuará quebrando e isso irá cansá-lo rapidinho. Chute as pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia dela e suba na superfície de gelo, mas não se levante. Seu peso deve ser distribuído por uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. Comece a rolar em direção à costa, como as focas costumam fazer. Se tiver cãibras ao nadar, tente virar de costas e apenas flutuar dessa maneira. Massageie a planta do pé ou a parte da perna que está tensa. Se a cãibra continuar na parte de trás da perna, dobre o joelho e puxe-o em direção ao peito. Você ainda deveria estar flutuando de costas. Tente aliviar a dor puxando os dedos dos pés para cima. Caso seja pego em um incêndio em um espaço fechado, fique abaixado e rasteje em direção à saída mais próxima. A fumaça geralmente sobe em direção ao teto. É por isso que ficar agachado pode impedir que você a inspire. Se tiver um pedaço de pano ou um lenço, coloque-o contra a boca. Isso funcionará como um filtro contra a fumaça. Caia no chão e role para frente e para trás se suas roupas pegarem fogo. Se tiver um extintor de incêndio, aponte-o na base das chamas. É muito mais eficaz. E lembre-se de que, se quebrar uma janela, você deixará mais oxigênio entrar, alimentando o fogo. E aqui está o que se deve fazer para se manter seguro durante um desastre natural. Se você vir a área sendo inundada enquanto estiver do lado de fora, fuja de quaisquer riachos, bueiros ou rios. Tente chegar a um terreno mais alto. Se estiver preso em casa, vá para o telhado se achar que é seguro o suficiente.
Se um tornado estiver se movendo em sua direção e não houver tempo para escapar, encontre uma vala ou algum lugar baixo. Deite-se e cubra a cabeça com as mãos ou as roupas. Caso ele aconteça enquanto você estiver dentro de uma casa sem porão, esconda-se em uma banheira. Use um travesseiro para proteger a cabeça de qualquer tipo de entulho que possa cair. O encanamento nas paredes do banheiro adiciona resistência estrutural ao local. Mas se o local tiver janelas ou uma parede voltada para o exterior, escolha um mais seguro, como um armário. Quanto mais paredes separarem você do tornado, melhor. Se estiver ao ar livre durante uma tempestade e de repente sentir seus cabelos se arrepiarem, é sinal de que um raio está prestes a cair. Sua pele pode começar a formigar e é provável que você ouça alguns cliques ou zumbidos. Agache-se imediatamente e coloque a cabeça entre os joelhos, mas mesmo assim apenas abaixe-se o máximo possível. Não se deite. A única coisa que deve tocar o solo é a planta dos seus pés. Mantenha seus calcanhares juntos. Dessa forma, em vez de percorrer todo o corpo, a eletricidade provavelmente entrará por um pé e sairá pelo outro. Você também deve cobrir os ouvidos com as mãos para evitar a perda de audição. Se estiver perdido no deserto, caminhe nas primeiras horas da manhã. Dessa forma, evitará a maior parte do calor. Se vir uma colina ou algum outro terreno alto, suba e olhe ao redor para avistar alguma vegetação, edifícios ou uma estrada. Você não terá essa oportunidade à noite. Muitos animais do deserto também caçam após o pôr do sol. E aqui está como agir quando estiver próximo a animais selvagens. Se um touro o atacar, fique parado até que ele se aproxime. Em seguida, jogue uma peça de roupa na direção oposta. Os touros reagem aos movimentos e jogar um chapéu ou uma camisa longe vai distrair o animal. Ele perseguirá o objeto em movimento. Caso um tubarão esteja se movendo em sua direção, não nade em pânico. Você vai se parecer com algo que o animal vai querer devorar. Espere até que ele se aproxime e comece a acertá-lo com os punhos. Mire em seus olhos, nariz e guelras. Essas são as únicas áreas vulneráveis do corpo dele. Se você encontrar uma matilha de cães hostis, distraia-os e afaste-se silenciosamente. Se um deles ainda avançar em sua direção, coloque algum objeto entre você e as mandíbulas do animal. Agora, digamos que você acidentalmente perturbou um enxame de abelhas. Elas estão vindo em sua direção. Corra em linha reta o mais rápido possível até que parem de persegui-lo. Uma alternativa ainda melhor é encontrar um abrigo qualquer para se esconder. Pode ser seu carro, uma casa ou até um banheiro público. Mas se você acidentalmente encontrar um urso, apresente-se. Não, espere. Na verdade, tudo vai depender da espécie. Se for um marrom enorme, caia e se finja de morto. Não deve ser difícil. Mas se for um urso preto menor, que raramente ataca as pessoas, gritar e fingir ser maior pode ajudar. Você também pode tentar assustar o animal fingindo que está investindo contra ele. Se o encontro for com uma cobra, tente ficar o mais quieto possível. Caso haja uma oportunidade de ir embora, siga em frente sem hesitar. Mas se não puder evitar o réptil, levante a voz, bata 2 varas juntas ou os pés. Isso talvez faça ele recuar. Mesmo que as serpentes não tenham orelhas visíveis, são sensíveis às vibrações. E se todas essas coisas acontecerem no mesmo dia, ligue para o pessoal do Guinness. Acho que você bateu alguns recordes. Se você acidentalmente trancou as chaves do seu carro dentro dele e não consegue entrar, não tome decisões precipitadas. Pegue um rolo de fita adesiva larga, corte um pedaço e cole verticalmente no vidro de uma das janelas. Agora repita mais 5 ou 6 vezes, colando os pedaços da fita um ao lado do outro. Quando terminar, descole as partes inferiores de todos os pedaços de fita da janela e junte-os, formando uma única cauda que você possa segurar e deixe ela pendurada por enquanto. Agora, corte outros 5 ou 6 pedaços e colhe-os nos que você já colou para que fique bem firme. Quando tudo estiver pronto, segure a cauda que você fez anteriormente e 3, 2, 1, puxe para baixo. Com um pouco de esforço, a janela deslizará um pouco para baixo e você conseguirá passar a mão entre o vidro e a janela para empurrá-la ainda mais para baixo até que possa entrar e pegar as chaves. Vamos ser realistas, nem todos somos ágeis ao estacionar um carro. Você pode ter raspado seu carro um pouco devido a um lapso de atenção. Pegue algumas daquelas galinhas de borracha incríveis que gritam quando você as aperta. Aviso, o aspecto visual vai ser intrigante, mas você nunca mais arranhará o carro. Ok, pegue as galinhas antes de estacionar e conecte aos cantos dianteiro e traseiro do seu carro. Quando você chegar muito perto de um poste ou parede ou do carro de outra pessoa, as galinhas darão o seu grito épico.
E se você seguir indo na mesma direção, elas atuarão como um para-choque suave para proteger a pintura. Deixe os limpadores do para-brisa para cima no inverno. Isso evitará que eles grudem no para-brisa para que não seja necessário raspá-los e quebrar a borracha. As pessoas alertam contra isso porque dizem que estraga a mola do braço e torna seus limpadores mais vulneráveis a ladrões. Mas, a coisa de gastar o braço não é verdade. As molas não perdem elasticidade. E B, quem anda por aí roubando limpadores de para-brisa dos carros? Se você ainda for manter os limpadores baixos ou se esquecer de colocá-los para cima em uma noite gelada, ligue o ar-condicionado. Sim, o ar frio descongelará as janelas, assim como o aquecimento faz. Funciona desumidificando o ar, ótimo truque para quando seu aquecimento estiver quebrado. Na verdade, antes de mais nada, você pode evitar que seu para-brisa congele. Pulverize uma solução de 3 partes de vinagre para 1 parte de água nas janelas na noite anterior. Isso vai poupar algum tempo de raspagem pela manhã. Seus limpadores quebrarão mais cedo ou mais tarde, mesmo que você os mantenha para cima durante todo o inverno. Se a borracha estiver saindo e o braço de metal estiver raspando no para-brisa, basta colocar uma meia longa nele. É uma solução temporária, mas funciona. Porém, compre lâminas novas o mais rápido possível. Para economizar algum tempo e coragem em uma manhã de inverno, proteja as portas do seu carro de ficarem congeladas durante a noite. Isso acontece por causa da neve que entra nos lacres, se transforma em água e congela novamente lá dentro. Para parar esse círculo vicioso, aplique spray desmoldante em todas as partes internas de borracha e depois limpe o excesso com uma toalha de papel. As baterias de carro realmente não gostam de temperaturas extremamente frias. Na verdade, quando a geada é extrema, pode ser muito prejudicial para a bateria do seu carro se você não a aquecer primeiro. Basta ligar os faróis um pouco e depois ligar o motor do carro. Você também pode ligar o rádio e ouvir um pouco de música para tornar a espera mais agradável. Quando as janelas embaçam por dentro, dirigir se torna bastante perigoso. Felizmente, uma simples batata pode ajudar. Pegue uma limpa e crua, corte ao meio e esfregue metade nas janelas pelo lado de dentro. Ela limpará os vidros e também criará uma camada protetora para evitar o embaçamento. Em seguida, deixe o revestimento de batata secar sem tocá-lo. Esse truque também funciona na porta do box e no espelho do banheiro. Se você ficou preso na neve ou na lama, pode usar os tapetes de borracha do seu carro para sair. Coloque-os sob os pneus para adicionar tração. O truque da areia de gato também funciona, mas quem carrega isso no carro? Não se esqueça dos seus tapetes na rua. Caso os tapetes do carro não funcionem, tente esvaziar um pouco os pneus. Isso ajudará a aumentar a área de contato deles e, novamente, a aumentar a tração. Lembre-se de que você só pode fazê-los parecer um pouco planos e assim que sair da neve, terá que enchê-los de novo. Se o seu carro já ficou preso na lama ou na areia em um passeio de dia chuvoso pela natureza, você sabe que isso pode ser assustador. A boa notícia é, você pode sair usando uma pá e um pouco de paciência. Tente limpar o máximo de lama e areia que puder ao redor das rodas usando uma pá ou até mesmo suas próprias mãos. Se o seu carro ainda não se mover, tente mudar da ré para a primeira marcha para começar a ganhar impulso e desinflar seus pneus para aumentar sua área de superfície. Dirigir a velocidade de até 110 km por hora por 16 km uma vez por mês, em uma rodovia aberta, em condições claras e secas, obviamente, evapora qualquer acúmulo de água e gás no motor e no sistema de exaustão. Isso faz você chegar ao seu destino um pouco mais rápido, porém, novamente, só faça isso em situações adequadas. Se você frequentemente não consegue encontrar o seu carro em um estacionamento enorme, lembre-se de tirar uma foto do número do local ou da fileira assim que entrar. Tem também aplicativos GPS que ajudam você a encontrar seu carro entre vagas de estacionamento infinitas e garagens enormes. Se você não tirou uma foto ou não quer baixar esse aplicativo, pode encontrar seu carro com a ajuda do controle na chave. O sinal não alcança? Então aproxime-o da sua cabeça. Os fluidos na cabeça aumentam a condutividade dos sinais da chave. Parece loucura, mas funciona. As barras de metal no encosto de cabeça não são apenas para ajustar a altura. Você também pode usá-las para quebrar as janelas em caso de emergência. Funciona melhor se você as empurrar na direção do espaço na parte inferior da janela, sua direção, e o vidro se quebrará. Se você não tiver um suporte de telefone no seu carro, ou talvez o seu tenha caído, pode passar um elástico através da abertura do ar-condicionado. Insira o elástico pela parte superior da abertura e puxa a outra metade pelo fundo. Então coloque seu telefone nele e prontinho! Quando você sai do carro, suas roupas deslizam contra o tecido do assento e criam uma carga estática. Parece inocente, mas não quando se está em um posto de gasolina. Quando você pega aquele bocal mecânico, uma faísca pode sair.
assim como quando acidentalmente você dá um choque em alguém, certo? Só que, em vez de rir e ver se você pode fazer isso com seu amigo novamente, essa pequena faísca pode inflamar os vapores do posto. Para dissipar qualquer carga elétrica em você, basta tocar em uma parte metálica do seu veículo antes de pegar o bocal. E por falar em postos de gasolina self-service, quando você chegar para reabastecer, pode passar 10 minutos procurando seu tanque de gasolina, apenas para descobrir que ele está do outro lado do veículo. Felizmente, você não precisa mais fazer esse jogo de adivinhação. Há uma pequena seta ao lado do ícone de combustível no seu painel, que informa de que lado o tanque está. Isso me poupou tempo diversas vezes. O líquido para lavar louça pode ser uma maneira boa e barata de limpar as janelas e o para-brisa do seu carro. Isso ajudará a se livrar de qualquer coisa, desde impressões digitais até baba de cachorro. Basta pegar um pano úmido e quente, usar uma gota de lava-louça e começar a limpar. Desentupidores são realmente muito úteis fora da cozinha e do banheiro. Por exemplo, você pode usar um desentupidor para consertar amassados pequenos e médios em seu carro. Molhe o amassado e o desentupidor e use-o como se estivesse desentupindo um ralo. Empurre e puxe até que ele se solte. Uma coisa que torna a Coca-Cola uma maneira excelente e barata de remover manchas e ferrugem de metais e ligas é que ela é carbonatada e rica em ácido fosfórico. Então, são duas coisas. Basta pulverizar a superfície enferrujada com coca e em seguida usar uma escova, até mesmo uma escova de dente se a área for pequena. Aplique e esfregue conforme necessário. Não se esqueça de limpar a área esfregada com água depois de terminar. Quanto mais pesado for o seu veículo, mais combustível ele usará, pois o motor terá que queimar mais combustível para manter o carro em movimento. Então, se você mantém 2 cadeiras de piquenique, seus halteres, seus tacos de golfe e um saco de roupas que queria doar meses atrás em seu porta-malas, é hora de fazer uma limpeza. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o Sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água.
Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Vamos ver se você já descobriu os segredos ocultos dessas coisas. A pequena seta ao lado do símbolo da bomba de combustível no painel do carro.
Isso pode parecer bastante óbvio, mas está lá para dizer de que lado fica o tanque. Chega de demorar horas para lembrar, a resposta está bem na sua frente. A temporada de inverno é sinônimo de muito chocolate quente e lindos casacos. Dizem que as pessoas se vestem melhor nessa estação. Eu certamente concordo. Quando fica frio lá fora, separo todas as minhas roupas mais quentes. Você já se perguntou o que significa o meio cinto do seu casaco de inverno favorito? Hoje em dia existe apenas por uma função estética, mas foi inicialmente usado para juntar o tecido extra de jaquetas que dobravam como cobertores. O cinto era literalmente utilizado para transformar um cobertor de volta em uma jaqueta. Agora, não há nada mais irritante do que vestir seu lindo suéter de lã e se coçar por ele. Para evitar que isso aconteça novamente, aqui está um segredo. Vire-o do avesso e o mergulhe em água fria. Adicione 2 a 3 colheres de sopa de vinagre e deixe descansar por algum tempo. Escorra a água. Agora, enquanto a peça ainda está molhada, massageie uma quantidade generosa de condicionador de cabelo nas fibras de lã. Deixe de molho e após 30 minutos pressione suavemente o excesso de água e deixe secar em uma toalha. Pronto, chega de suéter que coça. É sexta-feira e você convidou alguns amigos para uma noite de hambúrguer. Aí pega aquele delicioso ketchup Heinz para deixar tudo ainda mais gostoso quando o sanduíche estiver pronto. Mas o molho parece preso. Não importa o quanto você aperte a garrafa, não quer sair. Seu amigo percebe e dá uma dica brilhante. Confira a marcação 57 na embalagem. Não a do logotipo, que não significa nada, mas aqui está marcada na garrafa. Ela indica o melhor local para espremer para tirar o molho. É Ketchup Palooza! Camisas femininas e masculinas têm botões em lados diferentes. Se isso já te confundiu, aqui está a explicação. Os fabricantes do século XIII começaram a colocar os botões femininos no lado esquerdo. Na verdade, esses acessórios eram um sinal de riqueza. A maioria das pessoas amarrava suas roupas com tiras de pano, mas as mulheres mais ricas tinham empregados para vesti-las como camareiras. Os botões à esquerda facilitavam esse serviço. O estilo viajou no tempo e os fabricantes continuam a fazer assim até hoje. Será que aquele gelo opaco em sua bebida é normal? Imagine que você foi até a sua pizzaria preferida. Quando chega, fica com água na boca só de pensar no refil de refrigerante grátis que receberá. Enquanto espera pela sua pizza, vai até a máquina e enche seu copo com gelo até a borda. Mas então percebe que ele está um pouco mais opaco do que o normal. E aí pensa, por quê? Será que é melhor jogar tudo fora ou servir o refrigerante? Às vezes, o cubo congela de fora para dentro, e a primeira coisa a congelar é a água mais limpa. Minerais e impurezas são empurrados para o meio, deixando o cubo turvo. Neste caso, opte pelos pedaços transparentes, o que significa que tem apenas água. É menos provável que você tenha problemas assim. Tudo vai ter um sabor melhor e o gelo vai durar mais tempo, mantendo a bebida refrescante por mais tempo. O ar preso dentro do cubo vai evaporar e as impurezas derretem antes do que a água. Caso você precise de boas notícias, as máquinas de gelo comerciais tendem a produzir cubos transparentes. Aproveite tudo o que pode beber. Os teclados nem sempre foram organizados da maneira que são hoje. Os primeiros foram feitos para máquinas de escrever. Lembra delas? Enfim, eles foram organizados em ordem alfabética. A letra A ficava ao lado da B, depois a C e assim por diante. Então, por que o sistema que conhecemos e temos hoje é chamado de QWERTY? Originalmente, se a digitação fosse muito rápida, os braços de metal que seguravam as letras encavalavam. A solução foi espalhar pares de letras comumente usados, como S e T. E a linha superior terminava com as letras Q, W, E, R, T, I, o que permitia que os digitadores realmente fizessem o serviço mais rapidamente e com muito menos travadas. Ainda hoje isso é usado. Se você cresceu fora da cidade, provavelmente está acostumado a ver galões por aí. Eles são super importantes quando o combustível está acabando e o posto de abastecimento mais próximo está longe. Um galão pode transportar até 3 litros de combustível. Mas você já se perguntou por que eles têm 3 alças diferentes? Essa característica peculiar foi projetada pensando em quão pesado o combustível pode ficar. Se você estiver sozinho, pode usar a alça do meio. Vai distribuir melhor o peso. Mas se tiver um par de mãos extras, cada uma pode pegar uma alça de cada lado e carregá-la. E também significaria que você é um mutante. O bolsinho dentro da calcinha não é bem um bolso, é chamado de reforço.
Consiste em um tecido extra que é costurado para fins higiênicos. Mas a maioria dos fabricantes não quer gastar esse dinheirinho a mais costurando as duas pontas do tecido, então virou um bolso. E isso é tudo que tenho a dizer sobre o assunto. Você já deu uma olhada no interior de uma tampa de refrigerante? A da garrafa de vidro vem com uma característica especial, um forro de plástico transparente. E não foi inventado apenas para distribuir prêmios e códigos de recompensa. Ele serve para deixar sua bebida efervescente, pois é o responsável por manter o dióxido de carbono dentro da garrafa. Ponto para quem pensou nisso. Eu amo alguns refrigerantes. Agora, se você precisar de esfregões de panela, tente isso. Sempre que comprar laranjas, não jogue fora a sacolinha de rede. Guarde-a e faça seu próprio esfregão. É só amarrar e está pronto. Vai funcionar muito bem com pratos e vai limpar aquelas panelas e frigideiras sujas. Digamos que você esteja em público e precise usar o banheiro. Sabe para onde devem ir aquelas capas de assento de papel? A maioria de nós as posiciona ao contrário, porque eu acho que esse assunto nunca surgiu na escola. Mas elas são realmente feitas para ir para frente. Isso evita que arrastem todos aqueles germes. Não jogue fora garrafas de vidro vazias. Mantenha as que têm gargalos mais longos para regar as plantas. Basta enchê-las com água e virá-las de cabeça para baixo em um vaso. Empurre-as suavemente no solo e deixe lá. A água será transferida para o vaso à medida que o solo ficar seco. Isso é ótimo para quem esquece de regar as plantas de casa. Outra dica profissional de jardinagem interna. Para evitar que a água vaze das plantas, use um filtro de café. Coloque-o no fundo do vaso antes de adicionar a terra e a planta. Isso evitará que a água escorra. Guia de cores de etiquetas de pão. Isso é comum nos Estados Unidos. Se você já foi para lá, pode ter notado que os saquinhos de pão carregam pequenas etiquetas com cores diferentes. Cada uma indica o dia da semana em que o produto foi feito. Isso ajuda os lojistas e consumidores a saberem o quão fresco ele é. Para a segunda-feira é azul, terça verde, quinta vermelha. A de sexta é branca e de sábado é amarela. Domingo? Bem, o padeiro precisa descansar. Você consegue resistir ao poder do plástico bolha? A maioria das pessoas é altamente seduzida por ele, o que torna impossível ficar perto de um pedaço por longos períodos. Mas você sabia que o produto não foi inventado inicialmente para embrulhar coisas? Uma equipe de engenheiros e um inventor estavam tentando desenvolver um papel de parede texturizado. Eles tentaram selar duas cortinas de chuveiro juntas para capturar bolhas de ar, para dar ao papel de parede uma superfície elevada. Mas o público não comprou a ideia. Até que anos mais tarde alguém viu que era um material de embalagem perfeito. Podemos dar uma salva de palmas para esta invenção atemporal? Ou melhor ainda, alguns estouros de plástico bolha. Oh meu Deus, veja só, tem um tornado gigante vindo em sua direção. E é tão rápido! Estes ciclones podem se mover a velocidades malucas de mais de 400 km por hora. Além disso, eles podem fazer um caminho 80 km de comprimento e 2 de largura. Às vezes você pode vê-lo chegando claramente, outras vezes nuvens baixas ou mesmo a chuva podem escondê-lo. Assim ele se esgueira para cima de você e você nem mesmo o vê. E na maioria dos casos, um tornado pode se desenvolver tão rápido que ninguém pode sequer avisá-lo a tempo se já estiver muito próximo. E agora esta tempestade maluca está realmente perto. Talvez você tenha alguns minutos para chegar a um lugar seguro. Você tem um porão? Vá se esconder. Ou talvez, eu sei, é só uma ideia maluca, mas o que você acha de entrar dentro de um tornado para verificar como seria? Alguns tornados aparecem como redemoinhos em forma de corda, enquanto outros têm nuvens largas na forma de um funil. E aqui está o segundo, bem diante de você. Olhe para esses ventos rodopiantes nascidos em uma tempestade. Eles se estendem para baixo até o chão. Muitas vezes o granizo também se junta à festa. Os Estados Unidos têm algo como 1000 tornados por ano. O estado do Texas detém um recorde com cerca de 120 tornados por ano. Um recorde que não traz orgulho, mas você geralmente verá a maioria dos tornados na Tornado Alley, ou Alameda dos Tornados, que é um trecho de terra no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles se desenvolvem quando o ar quente e úmido vindo do México se encontra com o ar frio e seco do Canadá. Estes dois se chocam e se transformam em uma poderosa tempestade que em algum momento pode originar tornados.
E você verá a maioria dos tornados lá entre abril e junho, embora ultimamente alguns tenham acontecido até mesmo em dezembro. Eles podem variar desde uma tempestade de poeira regular até uma força incrivelmente poderosa capaz de levar carros, grandes árvores ou até mesmo casas. Mas esta é uma chance única. Você nunca esteve tão perto, certo? Além disso, é gigantesco. Não vê assim tão grande seguido. Ok, pronto então? Está se aproximando. Você sente o vento ficar mais forte enquanto joga terra e detritos na sua cara. Você fecha os olhos e, whoosh, você entrou, e é uma loucura. Ventos brutais estão girando enlouquecidamente em torno de você, e estão te levantando ao mesmo tempo. Está se sentindo tonto? Se sentindo como a Dorothy do Mago de Oz? Agora talvez seja um bom momento para verificar o que realmente está acontecendo com você enquanto está dentro, girando com os ventos e... Oh, espere! Isso é a motocicleta do vizinho girando junto com você? Espero que ela mantenha a distância. Agora vamos tirar um momento para contextualizar. Estar no meio de um tornado furioso é na verdade algo a que se pode sobreviver. Mas eu não vou mentir, não vai ser fácil. A primeira coisa que você sentiria provavelmente seria as mudanças de temperatura. Dentro deste ciclone louco pode estar 20 graus mais frio do que fora dele. Isso porque o centro do funil do tornado gira o tempo todo. Todo esse funil faz com que o interior do vórtice fique mais frio e torna o ar mais fino do que você está acostumado. O ar seria 20% menos denso do que, por exemplo, o que você encontraria em altitudes elevadas. Espero que você não esteja planejando ficar aí por muito tempo. A pressão atmosférica dentro deste vórtice giratório é tão baixa que seus pulmões não serão capazes de extrair oxigênio suficiente. Trocando em miúdos, respirar dentro de um tornado é como tentar conseguir um pouco de ar a uma altitude de 8.000 metros. Isso é um nível profissional semelhante à escalada do Everest. Portanto, sim, é preciso de alguma ajuda para se conseguir simplesmente respirar regularmente. Em resumo, você provavelmente desmaiaria após apenas alguns minutos. Mas não se preocupe, eu te trouxe esta máscara especial, então a respiração não será mais um problema. Você notou como o fluxo de ar de dentro é suave? Alguns observadores de tempestades acabaram mesmo dentro de um tornado. Eles mais tarde disseram que de fora parecia tudo muito caótico, com muitas nuvens e ventos raivosos rodopiando ao redor. Mas que por dentro o ar é surpreendentemente suave, o que não quer dizer que esse será um passeio tranquilo de qualquer maneira. E você não está sozinho ali dentro. A motocicleta do vizinho não é a única coisa que você vai ver lá. Madeira, tijolos, vidro, talvez até carros, vacas, casas, telhas e outros objetos grandes. Você terá muita sorte se nada se chocar com você nesse caos. Com todos os detritos que estão girando a, por exemplo, 500 km por hora, dificilmente você conseguiria evitar. Mas digamos que um milagre acontece e você superou isso. Agora você está realmente tonto e está se perguntando quando tudo isso vai acabar e se você vai conseguir sair desse gigantesco tornado. O tornado acabará desacelerando. Isso acontece porque entra ar frio no ciclone. Só porque as coisas estão se acalmando, isso não significa que dê para relaxar. Bem, seu estômago pode, já que todo o redemoinho maluco já passou, mas o tornado vai te deixar cair de qualquer altura em que você estiver quando parar. Se você estiver em algum lugar sobre campos, pode haver um fardo de feno macio para amortecer sua queda. Espere, estamos falando de um ciclone que provavelmente tem mais de 14 km de altura, então isso não vai funcionar. Espero que você tenha trazido seu paraquedas, porque agora seria uma boa hora para abri-lo, não? Não se preocupe, eu sou todo a favor de finais felizes, então vou te ajudar. Aqui está. E agora você está descendo lentamente desfrutando da vista, se é que consegue ver alguma coisa ao seu redor tonto do jeito que está. Como é que o céu está claro e iluminado pelo sol à sua esquerda? Você se pergunta. Não é incomum. Tornados muitas vezes se formam perto da borda de uma tempestade. É como uma fronteira entre dois mundos diferentes. E nem sequer ventava. O ar estava bastante parado antes da tempestade, certo? Isso também é comum. Ok, acho que você sabe que esse tipo de cenário é impossível na realidade. Então seria melhor encontrar um local seguro rapidamente se um tornado estiver próximo. Use primeiro seu abrigo subterrâneo. E se você não tiver um, seu porão pode ser a próxima melhor escolha.
Tenha uma TV ou rádio a pilha sempre à mão, juntamente com pilhas novas, ou um dispositivo com internet para poder ouvir as últimas atualizações sobre um eventual tornado. Inclua também alguns elementos não perecíveis, água e outros alimentos essenciais prontos para uma eventualidade. Acontece que algumas pessoas foram realmente pegas por tornados e conseguiram sair dessa. Um tornado realmente as deixou cair a algumas centenas de metros de distância, sem nenhum arranhão. Ei, eu diria que parece incômodo demais só para economizar uma grana com o Uber. Mas você não pode ter uma garantia de que estará seguro ou onde irá parar. Seria incrivelmente difícil sair daqueles grandes e ferozes, como as supercélulas. Elas se enquadram na categoria dos tipos mais fortes de tempestades, na maioria das vezes com trovoadas. E imagine cair em uma tromba d'água. No entanto, estas podem ser mais amenas, pelo menos no início, porque são fracas e se formam sobre água morna. Portanto, poderiam ser como uma parte do seu dia de spa. Pelo menos até que se movam para o interior e se transformem em um verdadeiro tornado. Redemoinhos de poeira não seriam tão agradáveis assim. Não são tão grandes, mas estamos falando de colunas de ar que giram em grande velocidade. E você pode vê-las facilmente por causa de toda a sujeira e poeira que elas pegam. E é por isso que você precisaria de óculos para isso. Ups, espere, me esqueci disso, então não posso ajudá-lo desta vez. Mas isso não te faz se sentir melhor. Eles não estão associados a trovoadas. Na verdade, se paro para pensar, não sei por que isso faria alguém se sentir melhor. Mas se você estiver disposto a saltar em um redemoinho de fogo, encontrarei um traje especial que te manterá seguro enquanto gira através de fumaça, gás e chamas. Eu prometo. As colunas aqui são estreitas e se elevam verticalmente para o ar, semelhante a um redemoinho de poeira. É claro, o calor é uma loucura, e enquanto as correntes de ar se tornam mais fortes, e se houver combustível seco suficiente, um redemoinho de fogo se transforma em um verdadeiro tornado de fogo que se estende do chão para a nuvem, movendo-se incrivelmente rápido. Ok, vamos parar agora. Estou bastante tonto. Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos, e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele.
mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano, mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem de baixo do vulcão e entram no lago.
O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro.